Maravilha. Bom, boa noite a todos aí, para quem eu ainda não conversei, não vi. Bem, pessoal, vamos lá. Hoje, né, matando a saudade aí do pessoal, né, claro, não poderia perder isso, né, a gente vai trabalhar aqui com a parte de estrutura de dados. Bom, o que a gente vai ver nessa parte de estrutura de dados? A gente vai começar a entender os conceitos de como a gente vai estar trabalhando os dados. Tá? Como que a gente vai organizar os dados dentro de um sistema computacional, dentro de uma memória. Tá? Por quê? Toda vez que a gente pensa em sistemas computacionais, a gente vai estar trabalhando aonde? Dentro de um hardware. Tá? E todo esse processamento é feito aonde? Dentro da memória. Agora, como que essas informações são armazenadas, são tratadas dentro da memória? Então, vocês vão ver no decorrer aí, quando vocês tiverem a disciplina de sistemas operacionais, ou já tiveram, não me recordo agora, a disciplina de arquitetura e organização de computadores, né? A parte, né, que o pessoal tem agora comigo de modelagem de banco de dados, a gente está começando a entender e trabalhar um pouco mais com essa parte de dados. Só que tudo que a gente faz dentro de um software, dentro de um banco de dados, vai para a memória e vai estruturado de uma forma que facilite o trabalho do hardware e também dos processos a trabalharem, a processarem esses dados. Tá? Então, a gente tem que ter um entendimento de como esses dados são estruturados, de como esses dados são armazenados na memória, como que a gente faz para colocar eles lá, para atualizar esses dados da memória, e como que a gente faz para buscar esses dados na memória. Tá? Então, é um conjunto de informações que a gente vai estar trabalhando, e claro, quanto mais simples e melhor nós organizarmos esses dados na memória, melhor vai ser o desempenho desse processamento. Muito mais rápido as coisas vão acontecer. Tá? Então, pessoal, é um enlace, né? É uma entrelaçada de informações. Vocês vão pegando isso de vários conceitos, de várias disciplinas que vocês estão estudando, estudaram ou vão estudar ainda. E sempre procurem fazer esse relacionamento entre elas, porque vai ser algo muito interessante de vocês estarem tratando, né? E vai ser, obviamente, essencial, né, essa parte. Bom, quando a gente fala em estrutura de dados, a gente vai trabalhar com algumas informações aqui, ó, pouquíssimas. E olha que eu fui modesto nessa parte aqui. A gente vai trabalhar com tipo de dados, né? Dados numéricos, dados de textos. Esses dados numéricos, a gente pode trabalhar com números inteiros, com números decimais. Vai ter uma variação. Dados lógicos, né? Verdadeiros ou falsos, né? Então, a gente vai ter essa combinação de dados, e é claro que alguns recursos que a gente vai estar utilizando, a gente vai ter, né, que tratar de forma diferente. A gente vai entender um pouquinho dessa parte da memória, ou seja, como esses dados estão na memória. A gente vai ver um pouquinho de recursividade, ou seja, levar os dados para a memória, tratar esses dados, buscar esses dados, né? Que vai entrar onde? Métodos de buscas, métodos de ordenação, como que a gente ordena esses dados em ordem crescente, em ordem decrescente, por exemplo, né? Alocação dinâmica desse espaço na memória para guardar esses dados, tá? A gente vai trabalhar com listas, ou seja, uma relação de informações, filas, pilhas, árvores, árvores binárias, que está N áreas, mas a gente vai focar basicamente em árvores binárias, árvores balanceadas, grafos, até a gente chegar nas aplicações em si. Tá? Mas tudo isso são conceitos
que a gente já usa no dia a dia, mas a gente não sabe. Tá? Ou, às vezes, a gente até sabe, mas não liga os pontos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente trabalha, quando a gente usa, por exemplo, né, um GPS. Eu acredito que boa parte de vocês tenham alguma vez usado o Waze ou usado o Google Maps para traçar uma rota de um local até o outro. Eu acredito que todos já tenham feito isso. Se não fizeram, tem uma curiosidade de fazer. O que vai acontecer? Você pega numa cidade, endereço A, endereço B. Estou saindo da minha casa, estou indo na casa da minha avó. Qual o melhor caminho para fazer? Pelo Google Maps ou pelo Waze, ele vai traçar essa rota. No momento que ele está traçando essa rota, ele vai ligar, né, ponto A ao ponto B, passando pelas ruas. Esse conceito de definir a melhor rota, ou a rota mais curta, ou a rota mais rápida, é utilizado o quê? Um recurso, né, que são os conceitos de grafos. Por quê? Grafos, ele tem pontos e tem as arestas, que são, né, ligando ponto a ponto. Cada aresta eu posso passar uma informação para ela, eu posso passar o tempo de um ponto, né, A1 até um ponto A2. Né? Eu posso passar o quê? A distância entre o ponto A1 e o ponto A2. Né? O que vai acontecer? Eu posso colocar ali um parâmetro, né, se tem algum imprevisto entre o ponto A1 e o ponto A2 nessa ligação, e a partir daí, usando essas informações, o Google Maps, o Waze, ele faz o quê? Ele traça a rota, evitando alguns detalhes. Tá? Por quê? Porque ele reconhece o caminho desse grafo. Tá? Então, a gente vai ver uma representação de gráfico. Quando a gente trabalha com filas, todo mundo já entrou numa fila, né? Restaurante, banco, cinema. O conceito de fila. Você chegou, você está em último lugar. Consequentemente, você vai ser o último a sair. Por quê? Porque quem está lá na frente vai ser o primeiro. Então, o primeiro a chegar numa fila vai ser o primeiro a sair dela. Não, melhor, o primeiro a entrar na fila vai ser o primeiro a sair dela. O último a entrar na fila vai ser o último a sair dela. Tá? Não vamos considerar que o pessoal desistiu no meio do caminho. Depois a gente vai estar vendo os conceitos um pouco mais adiante. Pilha. Não é pilha não. Pilha, uma coisa empilhada na outra. O que acontece? Todo mundo já foi no supermercado, tem lá a pilha de arroz. Qual que é o conceito? O primeiro pacote que eles colocaram na pilha está lá embaixo. Consequentemente, ele vai ser o último a sair. Por quê? Porque o primeiro pacote a sair vai ser o último que eles colocaram, porque ele está empilhado. Tá? Então, você vai tratando, né, esses conceitos, né, do dia a dia. Então, fila, a gente já sabe como funciona. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Pilha, último a entrar, primeiro a sair, porque eles vai estar sempre em cima. Grafo, vai usar o conceito, né, de direcionamento de rota, por exemplo, do Google Maps, do Waze, ou de um GPS que vocês tenham lá. Né? Aplicações, a gente vai entender esse conceito de aplicações. Conceito de árvores, eu não consigo pensar num exemplo bem objetivo agora, mas com o tempo a gente vai estudar, a gente vai estar tratando isso. Né? Alocação na memória, a gente vai ver como é que a gente faz para alocar a memória, e a gente vai estar utilizando um conceito aqui, que o pessoal fica meio assustado quando começa a utilizar esse, que é o conceito de ponteiro, que é marcar um espaço na memória, pegar aquele endereço e a partir desse endereço você vai conseguir pegar as informações que estão lá, gravar informações desse espaço da memória do seu hardware, tá? Métodos de buscar essas informações na memória, buscar essas informações dentro de uma fila, dentro de uma pilha, dentro de um grafo, né, dentro de uma árvore, e ordenar, fazer a ordenação de uma fila, a ordenação de uma pilha. Então, a gente vai aprender alguns métodos para fazer isso, tá? Então, a gente vai estar utilizando recursos para que vocês possam entender todos esses conceitos, tá? E, ao final, vocês vão dominar tudo isso.
tá? E vão entender mais claramente esses detalhes, né? Então, partindo aqui, algumas referências, né? Depois eu coloquei aqui, mas tem lá também no SGA referências dos livros que eles estão utilizando lá, mais umas coisas aqui para complementar um pouco mais esse conceito, né? Vocês podem ver aqui, ó, lógica de programação e estrutura de dados com aplicações em Java. Então, a gente vai poder estar utilizando aí qualquer linguagem para aplicar esses conceitos de estrutura de dados. Pascal, ou Pascal lá, 1900 e bolinha, né? Oh, saudade. C, C++, né? Ah, algoritmos e estrutura de dados, tá? Também, mas focando mais nessa parte de estrutura de dados, pois numa outra disciplina vocês vão ver esse conceito mais aprofundado, né, de algoritmo para vocês estarem montando, mas aqui, uma referência básica aqui para ajudar vocês em alguns conceitos aí, caso vocês queiram se aprofundar mais, ok? Bom, pessoal, falando de tipo de dados, mas antes da gente entrar nessa parte de tipo de dados, é interessante ver um pouquinho da história, né, dos dados. Ou seja, como esses dados eram trabalhados, né? Como o sistema operacional, como as aplicações vão gerenciar, né, esses dados, como é que isso vai ser tratado? E claro que isso veio tendo uma evolução com o passar dos anos, tá? Veio se aprimorando. Sempre digo, né, o hardware evolui, a parte de software evolui junto, os conceitos evoluem junto. Não tem como somente uma parte evoluir se a outra não está acompanhando. Não vai casar. E a gente não vai ter o melhor desempenho. Então, pensando lá nos primórdios, né, da computação, da tecnologia, os primeiros sistemas operacionais, tudo era processado em lote, ou seja, em batch. Você pegava uma massa de dados e passava para que o sistema operacional ou a aplicação pudesse processar aquilo ali. E enquanto ela não terminasse, não poderia estar colocando outras informações, tá? Porque ela tinha que terminar, era uma fila de processos que iam ser executados. Olha o conceito de fila novamente. Se eu tenho uma fila, primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair, ou seja, o primeiro a ser processado, o primeiro a dar resultado. Não adianta eu tentar furar a fila, porque não tem como. Quem for chegando vai ficando sempre atrás, e de acordo com o que vai saindo, ele vai chegando mais perto da sua execução, que são processamento em lote. Você passa um conjunto de informações a serem processadas, essas informações estão numa fila, o primeiro que está na fila vai ser o primeiro a ser processado, o último que está na fila vai ser o último a ser processado. Tá? Era assim que funcionava antes. Então, já tinha-se esse conceito, né, de fila desde lá dos primórdios. Aí a gente veio passando por quê? Por uma abstração, onde a gente começou a selecionar melhor o que ia ser processado. Consequentemente, a gente começou a ter um processamento paralelo, um pseudo-processamento paralelo, tá? Pseudo por quê? Por mais que a gente fale que nós temos um processamento paralelo, a gente acaba não tendo isso 100% paralelo, ou seja, duas vias ao mesmo tempo. Né? Hoje a gente tem, por quê? Porque a gente consegue ter vários núcleos de processamento, e cada processamento vai atuar numa área. Né? Mas a gente tem um pseudo-processamento paralelo. Então, a gente começa a ter abstrações diferentes, tratar as informações de uma forma diferente. Consequentemente, a gente consegue, né, a partir desse processo de abstração, tratar informações mais complexas. Tá? Para tratar essas informações mais complexas, a gente começa a evoluir também que os sistemas, as aplicações, aonde a gente começa a ter uma N quantidades de linguagens de programação, algumas, né, partindo para o processo de compilação, chegando a instruções de máquinas. Então, a evolução da tecnologia, a evolução das linguagens, tudo isso alinhado com a evolução do hardware, tá? Não pensem que é uma aula de sistema operacional ou que é uma aula de arquitetura e organização de computadores. Tudo está relacionado. E, por último, os vários níveis de abstração. Por quê? Como que as informações vão ser tratadas? Mais alto nível ou
mais baixo nível, né? Claro que quando a gente pensa no conceito de processamento, a ideia é, quanto mais baixo nível a gente ter essa informação, mais rápido vai ser processada. Mais alto nível, mais lento. É por isso que tudo que está no alto nível acaba sendo convertido ali para o baixo nível para ter um desempenho maior na parte de processamento. O tempo que você despende para fazer do alto para o baixo nível é compensador pela velocidade que vai ser processado, né, essas informações lá em baixo nível. Então, a gente vai ter esse conceito, né, de dados. E hoje a gente trabalha, obviamente, com dados mais complexos. Dá-se o exemplo, né, da parte de grafos. Se a gente analisar um grafo, ele tem a sua complexidade para a gente traçar a melhor rota e tudo mais, né? Então, tem todo esse processo, toda essa evolução. Bom, quando a gente pensa nisso, né, claro, como que a gente vai trabalhar esses dados? A gente precisa o quê? Um software. Tá? A gente vai fazer o quê? A definição, o desenvolvimento e a manutenção e teste disso. Claro que isso vai estar preparado para estar assumindo, né, e estar gerenciando todos os dados que nós temos. Então, a gente vai ter a possibilidade de estar desenvolvendo um software top-down, ou seja, alto nível, e software bottom-up, baixo nível. Vai depender, claro, também, né, da linguagem que a gente vai estar utilizando e do tipo de dados que a gente vai querer trabalhar. Tá? Muitas vezes a gente é obrigado a trabalhar onde? Bottom-up, ou seja, mais baixo nível. Tá? Outras vezes a gente consegue trabalhar top-down. Por quê? Porque está mais tranquilo, a gente não precisa de tanto desempenho, mas não quer dizer que tudo isso vai ser jogado lá para bottom-up, ou seja, lá para a parte, né, de baixo nível. Tá? Então, para vocês irem se habituando um pouquinho aí. Claro que, para ajudar a gente em todo esse processo, tá, foram criados esses conceitos de listas, pilhas, filas e árvore. Tá? O que a gente vai estar trabalhando aqui, né, com essa parte de listas? Então, o que a gente tem aqui com essa parte de lista? A gente vai ter o quê? Uma relação, né, das informações. Então, aqui eu tenho uma lista. Tá? Vai estar aqui as informações que eu tenho, né? Digamos que cada campo aqui vai ter um dado. Tá? Eu vou ter o quê? A pilha. Né? A pilha vai estar aqui e vai estar tudo empilhado. Tá? A lista, pessoal, também posso ter ela na vertical. Tá? E, por último, a fila. Né? Então, ó, eu tenho aqui a fila. Né? Digamos que eu tenho aqui o 1, né? O 2, o 3, o 4. Usando com mouse aqui é complicado, né? Aqui vai ser N. Aqui na pilha, eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o N aqui, que vão ser. No caso, né, que eu comentei com vocês da fila, primeiro a entrar, primeiro a sair. Né? O último a entrar, o último a sair. No caso da pilha, último a entrar, primeiro a sair. E a lista, ele vai ser um conjunto de pilhas e filas que a gente vai estar tratando, né, de uma forma diferente aí, mas que a gente vai estar utilizando. E o conceito de árvore, a gente vai ter, né, a nossa árvore aqui, tá? Onde a gente vai ter o quê? Cada círculo desse é considerado o quê? Uma folha, tá? E aqui nós temos o quê? O pai, que é sempre o primeiro, e a partir daí a gente vai tratando como esses dados vão ser processados. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, né, só fazendo um spoilerzinho, né, do que a gente vai ver, se eu tiver aqui essa folha, esse nó valendo 10, e eu quero incluir, por exemplo, o número 5,
eu vou vir aqui no principal. O 5 é maior ou menor que 10? É menor, então ele vai para a esquerda. Consequentemente, o 5 vem para cá. Tá? Se eu for inserir, por exemplo, o 20. O 20, ó, 5 já foi. O 20, ele é maior ou menor que o 10? É maior, então ele vai para a direita. Então a gente vai colocar aqui o 20. Se eu for inserir o 19, por exemplo, o 19 é maior que 10? É, vai para a direita. Só que o 19 é menor que 20, então ele vai para a esquerda. Tá? Se eu for inserir, por exemplo, o 3. O 3 é maior que 10? Não, é menor. Vai para a esquerda. É menor que 5? É, vai para a esquerda. Então, o 3 vai estar aqui. Tá? Se eu for inserir, né, outros valores, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Se for menor que o valor que o nó tem, vai para a esquerda. Se for maior, vai para a direita. Tá? E aí a gente vai entender também, um pouco mais adiante, quais são os algoritmos que vão ajudar a gente também a balancear essas árvores, a ordenar essas listas, essas filas, da melhor forma possível para que a aplicação funcione de forma coerente. Tá? Aqui, como eu disse, só um spoilerzinho do que a gente vai encontrar pela frente. Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Sossegado? Maravilha. Bom, dando continuidade aí, né? Então, complementando aqui, a gente vai ter alguns algoritmos, subprogramas e operações das estruturas, tá? Onde a gente vai estar tratando, obviamente, todo esse conceito de listas, pilhas, né? E tudo mais. Bom, se a gente vai trabalhar com listas, pilhas, né? Árvores e tudo mais, nós temos que saber claramente quais os tipos que a gente vai estar usando. Tá? Então, aqui a gente vai ter, basicamente, algumas informações. Toda vez que a gente pensar em números primitivos, a gente vai pensar em quê? Números inteiros, reais, longos. Não quer dizer que esses sejam diferentes, mas é que são capacidades maiores. Tá? E também tipos não primitivos. Pensar em primitivos, já existiam antes, desde os conceitos da matemática, tá? Não primitivos e abstratos, né? Arrays, que não deixa de ser o quê? Uma lista, né? String, também não deixa de ser uma lista. Tá? Por que uma lista? Porque, se a gente pensar em string, é um conjunto de textos. Uma lista pode ser uma palavra. Eu posso ter, por exemplo, ó, casa, né? E eu posso colocar a palavra casa dentro do quê? De uma lista, ó. Ou seja, cada pedaço dessa lista vai conter um caractere, tá? E eu vou ajustando dessa forma. Então, a gente consegue ter esse tratamento, né? Pensando na parte de texto, na parte de string. Então, a palavra, ela é formada, casa, 4 caracteres. 4 caracteres, eu posso pegar essa palavra casa e colocar ela numa lista. Mas ela está relacionada a um tipo abstrato de string. Um array. Eu posso ter um array dessa forma aqui, ó. Onde eu vou ter, por exemplo, uma lista, pode ser também uma pilha, ou até uma fila, onde eu vou ter informações dentro de cada parte. Então, o que acontece? Se a gente pensar nessa parte de memória, né, o que a gente vai entender? Por exemplo, se eu criar uma string, um espaço na memória para guardar uma string, eu vou estar trabalhando uma lista. Essa lista ela vai estar ligada, por quê? Porque essa string é um conjunto de caracteres que formam um texto. Então, eu vou ter
para cada caractere, um pedaço dessa lista. E ele vai estar ligado. Ele vai estar, pode estar numa lista linear, tá? Pode ter uma quantidade de elementos, e vai, consequentemente, de acordo com a quantidade de elementos, definir quanto de espaço na memória ele vai guardar. Um outro dado primitivo, que aí funciona mais ou menos como se fosse um array, ou um vetor, que a gente vai encontrar esses dois termos, array e vetor, é a matriz. Se a gente pensar em vetor, vetor ele é unidimensional. Por quê? Porque ele só tem uma linha com várias colunas ou uma coluna com várias linhas. Se eu pensar uma coluna com várias linhas, eu estou pensando o quê? Numa pilha. Se eu pensar numa linha com várias colunas, eu estou pensando numa lista, numa fila. Tá? Quando eu saio desse conceito de array e de vetor, eu vou para onde? Eu vou para a matriz. Ele deixa de ser um conceito unidimensional e passa a ser um conceito bidimensional, ou seja, eu vou ter N colunas e N linhas. Tá? Então, eu tenho um array aqui. Uma matriz seria isso. Ó. Quem já usou o Google Planilhas ou o Excel, aquela planilha que a gente usa lá, ela é uma matriz, porque ela tem várias colunas e várias linhas. Então, ela é um array, um vetor bidimensional, colunas e linhas, tá? E quem lembra do conceito de matriz da matemática, vai entender também como é que funciona o conceito de matriz, porque é justamente o mesmo conceito da matemática que a gente usa na computação. Tá? Então, o conceito de matriz, eu tenho a matriz A aqui, por exemplo, eu vou ter coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3, linha 3. É o mesmo conceito que a gente viu na matemática. E aí a gente forma uma matriz. Como que eu vou saber o dado que está armazenado em cada célula da matriz? Usando a coluna e a linha. Então, se eu quiser saber o dado que está aqui, eu vou colocar A1, 1. Eu quero saber qual que é a informação, a palavra, que está na coluna 1, linha 1. Tá? Aqui eu acabei colocando os números, né? Mas eu poderia ter os dados aqui. Né? Replicando essa matriz aqui para cima, digamos que eu vou ter aqui, por exemplo, né? A. Aqui eu vou ter B. Aqui eu vou ter C. Sei lá, aqui D. Aqui embaixo E. Então, o A, linha 1, coluna 1, eu vou ter a informação A. O caractere A. Ou ainda eu posso ter um número aqui. Por quê? A matriz eu posso trabalhar também com número. Pessoal, o que que acontece? Tá? Ó, e aqui é um dado muito importante que a gente não pode esquecer. Sempre que a gente trabalha com uma lista, com uma matriz, né, com um vetor unidirecional ou bidimensional, que a gente chama de matriz, eu só posso armazenar um único tipo de dado. Tá? Um único tipo de dado. Então, esse dado, ou ele vai ser numérico, ou ele vai ser alfanumérico. Claro que quando eu falo alfanumérico, eu posso colocar números, mas ele vai entender aquele número como sendo um texto, e não sendo um número, um valor primitivo, um inteiro, um real, tá? Alfanumérico. Ele vai ser o quê? Um texto. Números, ele vai ser um número, e você vai conseguir fazer cálculo com eles sem necessidade de uma conversão. Então, fiquem atentos a isso. Quando eu falo em trabalhar com arrays, com vetores, com listas, com pilhas, com filas, eu estou falando qualquer um dessas
esses dados, esse tipo de dados que eu utilizar, ele só vai guardar um tipo de informação. Se eu falar que eu tenho uma lista que é numérica, eu não consigo colocar uma letra nela. Se eu falar que eu tenho um vetor que vai ser real, eu só vou conseguir colocar números nele. Se eu criar um vetor que vai ser um vetor de texto, uma string, eu posso colocar números e letras nele, mas todo número que eu colocar vai ser considerado uma letra, um texto. Não vai poder ser utilizado de forma direta para fazer um cálculo. Então, tenham isso em mente sempre, ok? Porque senão a gente vai ter alguns problemas com relação a isso. Para resolver esse detalhe, entra o quê? Uma estrutura chamada structs. Nessa estrutura chamada struct, eu consigo ter vários tipos de dados. Só que eu vou conseguir guardar uma única informação. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, assim que eu achar o mouse. Se eu for criar uma estrutura, eu posso falar que ele vai ter o quê? Um número. Eu posso falar que ele vai ter o quê? Um texto. E eu posso falar que ele vai ter um outro texto aqui. E eu posso falar que ele vai ter um outro número. Notem que eu tenho aqui 4 informações. E essas 4 informações são distintas. Tá? Número, texto, texto e número. Quando eu penso em structure, eu estou definindo um structure que vai ter um determinado tamanho, só que cada pedaço dele vai poder guardar uma informação de tipos diferentes. Tá? Bom, professor, mas e aí? Eu só consigo guardar uma informação só? Por exemplo, se eu pensar no cadastro de alunos, eu vou conseguir guardar o código do aluno, o nome, o endereço dele e, sei lá, a idade dele? Sim. Quando você define um instructor, você define para guardar somente um fluxo de informação. Mas, quando a gente parte para a linguagem de programação, eu posso criar um array de um instructor. E eu posso transformar essa estrutura, eu tenho várias informações que estão guardando somente um aluno, para guardar N alunos. E esse guardar N alunos, quando isso vai para a memória, é como se fosse um array, um vetor bidimensional, ou seja, uma matriz. Tá? Só que aí eu vou ter uma matriz, onde eu vou ter várias linhas, várias colunas, e cada junção de linhas e colunas vai ter um tipo de informação. Por quê? Porque eu fui criando uma estrutura que permite a utilização de vários tipos de dados num único ponto. Tá? Então, sempre que eu quiser guardar informações distintas num único local, numa única variável, eu vou criar um structure, né, um tipo de dados desse. Claro que se eu precisar guardar de N pessoas, de N alunos, de N informações, a partir daí eu vou criar um vetor desse structure. E as coisas começam a fluir. Tá? Vai facilitando mais esse processo, né? E a gente vai, consequentemente, tendo mais informações. Olha, tudo que a gente veio discutindo até agora, no final, a gente morreu aonde? Em listas, em filas, em pilhas. O que é uma matriz? É um conjunto de pilhas. Ou uma lista horizontal, ou uma lista vertical, um conjunto de listas horizontais, ou um conjunto de listas verticais. Como que a gente vai tratar isso? Como se a gente tivesse, para cada linha dela, uma lista, ou uma fila, ou uma pilha. Tá? Claro que a gente consegue desenvolver alguns recursos diferenciados por adaptações nessas estruturas, mas o conceito é o mesmo.
tá? Então, a gente vai focar bastante nessa parte. Não vou entrar aqui ainda, né, nessa parte de classes, tá? Por quê? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais adiante, né? Então, essa parte de classes aqui, assim que eu achar mostra aqui, parte de classes a gente vai discutir um pouco mais adiante, talvez até numa outra disciplina. Por isso que eu até coloquei aqui, ó, mais adiante, em programação orientada a objetos, né? POO, tá? A gente vai ver um pouco mais adiante. Como é que a gente vai, né, tratar isso? Aqui eu coloquei para exemplificar, tá? Um, não é Java não, Rafael. Isso daqui é C Sharp, tá? Parece com Java? Sim, parece. Por quê? Porque o C Sharp é a junção do melhor do Java com o melhor do C++. Criou-se o C Sharp, que seria o melhor dos dois mundos, tá? Mas aqui nós temos uma linguagem em C Sharp, tá? C Sharp está escrito aqui. Então, ó, o que está acontecendo? Depois a gente também vai fazer alguns exemplos desses para vocês entenderem um pouco mais. Eu criei aqui um código. Sim, o Java, você consegue programar em Java orientado a objeto. Linguagens, só complementando, tá, pessoal? Linguagens que a gente consegue programar orientado a objeto. Java, C++, C Sharp, Python, a gente também consegue, né? Apesar de Python ser uma linguagem fortemente tipada, o que é uma linguagem fortemente tipada? Esses tipos de dados que eu vim falando aqui até agora, no Java, a gente não precisa ficar falando se ele é primitivo ou não, se ele é abstrato ou não. Você simplesmente vai lá e faz o quê? Cria o espaço na memória e a partir daí você grava um texto, você grava um número, uma data, uma hora, um valor booleano, enfim. Você grava qualquer coisa lá. Ele aceita qualquer coisa. Por quê? Porque ele é fortemente tipado. Você não precisa definir os tipos que você vai estar utilizando em cada espaço da memória. Ele já tem um contexto que você pode atribuir para aquele espaço da memória qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa que eu digo assim, qualquer tipo de informação. Número, texto, data, hora, valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Valor lógico, ele vai conseguir estar colocando ali. Quando a gente vai para o C Sharp, quando a gente vai para o Java, para o C++, eles são linguagens fracamente tipadas, ou seja, você tem que definir claramente qual informação que vai ser gravada na memória. É um texto, ou melhor, é um número inteiro? É. Então, eu só consigo gravar no número inteiro. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Não adianta eu tentar colocar lá 1,5, que ele não vai aceitar. É um número real? É. Se eu colocar 1, ele vai aceitar? Vai, só que ele vai colocar 1.0. Se eu colocar 1.1, ele aceita? Aceita. Se eu colocar 0.2, aceita? Aceita perfeitamente. Tá? Mas eu tenho que definir que vai ser um número real. Tá? Então, ele vai aceitar as casas decimais. Se eu definir que vai ser um texto, posso colocar número? Posso, porque ele vai tratar isso como alfanumérico. Só que, se eu tentar fazer um cálculo com aquele número que está alocado no espaço da memória, que é para ser texto, eu vou ter que converter esse texto para número, para a partir daí fazer o cálculo. Caso contrário, eu não consigo fazer isso. Tá? O PHP também, ele é fortemente tipado, você não precisa declarar variável. Você manda lá um var e está valendo. Tá? Então, precisa definir claramente o tipo da informação que vai ser guardado no espaço da memória que você reservou. Tá? O C Sharp, o C++, o Java, a gente precisa fazer isso. Tá? Por isso que a gente começa sempre aprendendo alguns conceitos iniciais de programação em C++ ou em C. Tá? Algumas instituições utilizam até Java, mas eu prefiro C,
porque o C é raiz, né? O C é lá da época, lá do vovô garoto, lá que vem, né, onde a gente tinha que ser honesto, tinha que ser coerente no código que estava escrevendo. Tá? Então, é uma linguagem melhor para a gente estar trabalhando isso. O JavaScript, fortemente tipado. Também não precisa ter esse contexto de declaração de variáveis, tá? Pessoal, ó, o Java, o JavaScript, o PHP, tá? Eles são linguagens interpretadas, tá? O Python também é uma linguagem interpretada. Peraí, talvez eu esteja falando besteira. Deixa eu reviver aqui um pouquinho mais. Mas vamos deixar o Python um pouquinho de lado aqui, que a hora que eu relembrar isso daqui, eu comento com vocês. O Java, ele não, a gente não consegue gerar um executável. Não existe um compilador Java. Existe o interpretador da linguagem Java, consequentemente também do JavaScript. Tá? Por quê? Porque ele não tem esse compilador, ele não vai gerar um executável. Diferente do C Sharp, diferente do C, né? Diferente do Delphi, do VB6, do VB.NET, você consegue gerar um executável, por quê? Porque você compila o código que você escreveu, e você já transforma esse código em linguagem de máquina. Ou seja, você tira o código que você escreveu numa linguagem de alto nível e joga ele para uma linguagem de baixo nível. Top-down, bottom-up. Lembra? A gente comentou alguns slides anteriores. O Java, não. O Java, ele precisa do quê? Da JVM, ou seja, da Java Virtual Machine, para poder interpretar o código que você escreveu em Java. Então, não adianta você escrever um código em Java, você vai gerar lá o ponto .class e tentar executar isso, rodar isso, numa máquina que não tem o JVM instalado. Né? Por quê? Ele não vai funcionar. Porque não existe o interpretador dele lá. Tanto que, quando a gente fala em Java, mas eu consigo rodar o Java no Linux, eu consigo rodar o Java no Windows, eu consigo rodar o Java no Android, eu consigo rodar o Java no iOS. Por quê? Porque é a JVM que vai fazer a interpretação do código e, consequentemente, a execução desse código. Não é um executável que você está colocando. Você está colocando um código ali, interpretado, que quem vai executar é justamente um outro componente. Tá? Isso é um dos pontos que a linguagem Java, a sua execução fica um pouco mais lenta do que uma linguagem compilada. Porque precisa desse interpretador para poder estar executando. E, consequentemente, você consegue rodar em qualquer sistema operacional, desde que exista uma JVM para esse sistema operacional. Então, se você entrar lá na Oracle, que é a Oracle que está mantendo o Java agora, você vai procurar lá, JVM, Java Virtual Machine. Você vai encontrar para Linux ou para Unix, né? Você vai encontrar para Windows, você vai encontrar para iOS e vai encontrar para Android. Instalou a JVM no sistema operacional, vai rodar uma aplicação Java. Fato. Por quê? Porque a JVM é que vai interpretar o código. Por isso que quando a gente trabalha com Java, o pessoal que quer manter o código seguro, usa Obfuscator, usa uma série de recursos para embaralhar o código para a pessoa não conseguir fazer, outros desenvolvedores, tá? Não conseguirem tão facilmente fazer engenharia reversa. Não estou dizendo que quando eu tenho um código compilado, eu também não consiga fazer isso. Até consigo, mas dá um pouco mais de trabalho para fazer isso. Aí eu vou ter que entender um pouco, né, de linguagem de máquina no momento que eu fizer essa conversão, tá? Porque ele vai converter. A maioria das vezes, quando a gente faz um decompiler, né, de um executado, ele retorna boa parte desse código em linguagem de máquina, em Assembly, por exemplo.
mais ou menos assembly, tá? Alguns pontos assembly, outros pontos não. Mas é uma linguagem de máquina e a gente tem que entender um pouco do que está acontecendo ali, senão a gente não consegue fazer nenhum ajuste. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Não sei se eu respondi a questão de todo mundo aí que estava perguntando, né, sobre esse ponto. Bom, voltando aqui, eu tenho um código aqui em C Sharp, aonde eu estou pedindo, né, eu estou criando aqui, ó, uma variável do tipo texto. String, vou guardar texto. O JDK, bem, o JVM precisa do JDK e ele instala também, caso não tenha instalado na máquina, Augusto. Né? Maravilha. Quando eu estou fazendo aqui, ó, olha só a diferença. Se eu tivesse um Python aqui, eu simplesmente colocaria minha string. Já conseguiria guardar um texto ali, ou um número, enfim, qualquer coisa. Como eu estou numa linguagem fracamente tipada, eu estou definindo que essa variável, minha string, que é um espaço que vai ser colocado na memória, vai receber texto. Ou seja, tudo que eu colocar lá vai ser convertido para texto. Se eu colocar um número, ele vai tratar esse número como texto. Se eu colocar false, true, ele vai tratar isso como sendo um texto. True, false, ele não vai tratar isso como um valor lógico. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma informação que o usuário está digitando, console.readline, e estou gravando nessa variável, nesse espaço que eu reservei na memória. Tá? Na linha de baixo aqui, console.writeLine, eu estou escrevendo na tela a informação que estava na variável, ou seja, a informação que eu coloquei na variável. Então, eu estou indo na memória buscar essa informação. Tá? O que acontece, pessoal? O C Sharp, ele trabalha com ponteiro também, mas não é o mesmo ponteiro do C++. Ele tem esse conceito de ponteiro. Então, na hora que eu uso o nome da variável, o sistema operacional sabe claramente qual que é o endereço que essa informação tá registrada na memória. E vai lá e busca. Se eu trabalhar com ponteiro, eu vou passar o endereço direto. E ele vai lá naquele endereço buscar a informação. Então, o ponteiro, ele tem esse conceito de você passar um endereço e ele vai na memória, naquele endereço que você passou, e pega a informação que está lá. Tá? Ele vai tratar isso. O que está acontecendo aqui? Eu estou gravando informações na memória e lendo informações na memória. Um outro grande detalhe que vocês têm que ficar atentos, tá? Isso, muito, muito atento mesmo. O que acontece? Quando você desenvolve um programa, né, tem gente que começa lá, int, estou criando uma variável do tipo inteiro, valor 1. Int, valor 2. Int, valor 3. Int, valor 4. Até int, valor 20. Ou seja, ele criou 20 variáveis do tipo inteiro. A hora que você executa esse programa, automaticamente, essas 20 variáveis têm o seu espaço reservado na memória. Se eu criar mais 20 variáveis do tipo texto, executei o programa, as 20 espaços do tipo inteiro, os 20 espaços do tipo texto vão ser habilitados na memória, ou seja, vão ficar reservados. Então, no processo de desenvolvimento de um software, só devemos criar variáveis que necessariamente serão utilizadas. Tá? Por quê? Porque a gente precisa economizar esse tempo na memória. Ah, professor, entendi. Então, vamos economizar a variável. Só vou criar uma variável e vou colocar tudo ali dentro dela. Vai funcionar? Não vai, porque às vezes você vai precisar de uma informação que você já sobrescreveu e já virou bagunça.
tá? Então, criar variáveis extremamente necessárias. A gente viu o conceito ali de array, tá? Ou vetor. Se eu criar um vetor de 10 posições, ele vai reservar 10 posições na memória. Se eu usar somente uma, acabou. Ele guardou as 10. Ah, mas eu usei uma só. Não tem problema. Você criou um vetor com 10 unidades. Ele vai reservar as 10 unidades para você. Se você criar um vetor de 100 mil linhas e você só usar uma linha, né, uma posição, ele vai deixar 99.999 posições vazias ocupando espaço na memória. Se eu criar uma matriz 10 por 10, 10 linhas por 10 colunas, ele vai reservar 100 espaços na memória. Ah, mas eu usei 10, não tem problema, 90 continua lá, sem usar nada, só está ocupando espaço desnecessariamente. Então, a gente vai também praticar um pouco isso um pouco mais adiante, quando a gente for trabalhar com vetores ou arrays, com matrizes, a gente vai procurar ou definir o tamanho que a gente vai usar todas as posições, ou a gente vai definir esse valor dinamicamente. Ou seja, se eu tiver 10 posições, eu vou criar um vetor de 10 posições. Se eu tiver um vetor de 20 posições, eu vou criar um vetor de 20 posições. Se eu for usar 100, eu vou criar um vetor de 100. Se eu for usar uma, eu vou criar um vetor de uma posição. Se eu for usar duas, da mesma forma. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Toda hora eu perco o mouse. Tá aqui. Ó, eu pedi minha string, o usuário digitou. Digamos que eu coloque aqui Rafael Augusto. Vou pegar o nome de vocês aqui, ó. Rafael espaço Augusto. Tá? Então, tá gravado lá na memória, em minha string, Rafael Augusto. Eu vou transformar esse texto que eu digitei num vetor. Poxa, mas o cara pode se chamar Alessandro Viola Pisoleto. O cara pode chamar Dom Orleans, Bragança, e Albuquerque, Seixas, da Silva, Souza. Quando eu penso em nome, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 nomes, né, compondo aí o nome total. Como que eu vou saber como criar esse vetor que vai comportar isso? Eu vou criar fixo. Considerando que eu tenho um nome completo com 20 partes de nome, eu vou ter que criar um vetor de 20. Só que será que todos os nomes que eu cadastrar vão ter 20? Não. Rafael Augusto tem 2, porque ele formou. Vinícius Melo são 2. Às vezes tem Vinícius Melo da Silva, não sei. Serão 4, porque ele vai pegar o DA e colocar também numa posição. Mas, olha, eu estou reservando aquilo que eu disse, um espaço desse tamanho para guardar uma coisinha desse tamanho. A memória está usando ali. Então, o melhor é eu criar essa fila dinamicamente. Ou seja, no momento que eu vou estar usando ela e de acordo com a quantidade que eu precisar. Então, se eu coloquei aqui Rafael Augusto, e eu vou separar Rafael e Augusto, eu só vou precisar de 2 posições no meu vetor. Uma para guardar o Rafael e outra para guardar o Augusto. Estou fazendo o quê? Economizando memória. Se eu tivesse criado um vetor de 5 posições, 3 posições iam ficar sem absolutamente nada, e eu só ia estar usando 2 posições. Como que eu faço isso? Eu crio o vetor de acordo com a quantidade que eu tenho. Então, ó, eu estou criando aqui um vetor de texto. Quando eu uso o colchetes, significa que eu estou criando um vetor com N posições. E essa N posições está sendo definida aqui pelo comando split. Eu estou usando split espaço. Então, o que, que ele vai fazer? Rafael espaço Augusto, ele vai entender que, nesse caso aqui, Rafael é uma posição, Augusto é uma segunda posição.
Então, eu tenho duas posições, duas informações separadas por um espaço. Se eu tratar Alessandro, espaço Viola, espaço Pisoleto, ele vai tratar uma posição para Alessandro, uma posição para Viola, uma posição para Pisoleto, ou seja, três posições dentro desse vetor. E o split, ele vai retornar quantas posições precisa. E aqui ele vai criar um vetor de duas posições. Olha só, economizei, criei um vetor de acordo com a necessidade que eu precisava. Isso por quê? Porque eu passei Rafael Augusto. Se eu tivesse digitado Alessandro Viola Pisoleto, ele ia criar um vetor com três posições. Tá? E a gente vai gerenciando. Isso é uma lista dinâmica. Tá? Criei uma lista dinâmica. De acordo com a necessidade, ela vai ter um tamanho. Pessoal, a partir do momento que eu deixar de usar essa lista, ela vai sumir da memória. Tá? Então, aqui, ó, eu coloquei o código, né, onde eu estou pegando o tamanho desse vetor. Esse vetor ficou com duas posições, por causa do Rafael Augusto. E estou fazendo um for para apresentar essas duas posições. Tá? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu criei uma variável que guardou Rafael Augusto, o nome completo. Depois eu criei um vetor que guardou partes do nome separadamente. Notem que são duas variáveis, guardando praticamente a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas de forma distintas. Tá? Fica mais fácil quando eu trabalho com vetor, porque aí eu quero pegar, por exemplo, só o primeiro nome, Rafael. Então, eu vou pegar a posição 0 do vetor. O vetor sempre começa na posição 0. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho um vetor que começa sempre na posição 0 e ele tem 4, ele chega até 4, significa que esse vetor tem 5 posições. Porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Um vetor com duas posições vai ser índice 0, índice 1. 0 e 1. Eu vou pegar na posição 0 ou na posição 1. Tá? Todas as linguagens começam um vetor na posição 0. Tá? A matriz também. Linha 0, 1, coluna 0, 1. Tá? Apesar de eu ter colocado nos slides anteriores 1,1, eu usei o conceito da onde? Da matriz da matemática, mas vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Tá? Então, vai ser dessa forma, sempre começando do zero. Tá? E aqui, pessoal, mostrei para vocês, usando uma linguagem de programação, como que a gente faz para criar um vetor dinâmico. Tá? Eu quero um vetor fixo. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, string 3, vetor string. Ele vai criar esse vetor string com 3 posições. Então, ele vai ser o quê? Fixo. 3 posições, sempre 3 posições. Tá? Quando eu deixo em branco como estava, e a partir daí eu informo quanto que vai ser, no igual aqui, eu estou falando que esse vetor vai ter 2 posições, 3 posições, 4 posições, de forma dinâmica. Tá? Um vetor de forma fixa, eu pararia um código aqui. Essa parte aqui não existiria. Tá? Acabou, não existe essa parte. Eu vou ficar só com o vetor string de texto de 3 posições. Então, vou conseguir guardar Alessandro, Viola, Pisoleto. Rafael, Augusto, espaço em branco. Augusto, Encarnação, espaço em branco. Tá? E assim, eu começo a desperdiçar, digamos dessa forma, o uso da minha memória. Ok? Pessoal, tranquilo até aí? Tudo certo? Ah, maravilha, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui, que eu acho que eu acabei até falando demais, né, para vocês aqui, com relação ao conteúdo que vocês estão acostumados a ver aí.
eu ver aqui se eu já conseguir abranger aí uma boa parte do que vocês estavam estudando, né, para não evoluir muito a algo que vocês ainda não chegaram a ver, né? É, acabei avançando um pouquinho aqui, mas nesse ponto eu acabei incluindo tudo que eu queria falar para vocês aí sobre estrutura de dados, sobre tipos abstratos de dados, essa parte da modularização da memória, né, que vocês estão vendo aí. Que vocês vão estar vendo um pouco mais para frente, vai ser a parte aí de pilhas, filas, né, que eu acabei já entrando um pouquinho aqui, poxa, mas deu para servir aí como um spoilerzinho, né, do que vocês vão estar estudando um pouco mais adiante aí. Pessoal, com relação a isso, está tranquilo? Ficou alguma dúvida, né, nessa primeira conceitualização do que vocês estão estudando aí em estrutura de dados, a parte da memória, né, a parte de buscar, de gravar os dados da memória. Depois a gente vai ver alguns exemplos usando, por exemplo, o C, que muda um pouquinho, tá? Mas também o conceito é, na verdade, igual a esse, tá? Dúvidas, tranquilo, tudo certo? Algum comentário, alguma observação? Se tiver tudo ok, pessoal, a gente já pode finalizar esse encontro virtual por hoje, tá? E, consequentemente, nos próximos aí a gente está evoluindo e discutindo mais alguns detalhes aí sobre estrutura de dados. E, é claro, a gente vai entrar nessa parte de pilha, né? Filas, e aí vocês vão ter um conceito diferente, né? Um pouco mais evoluído. Apesar de eu já ter falado aqui um pouco de vetor, que nada mais é também do que uma fila, né? Mas a gente vai pegar alguns exemplos um pouco mais claros com relação a isso. Ok? Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Ah, Rafael, ó, sobre você estar usando estática ou dinâmica, tá? Eu acho que o domínio da, da regra de negócio que você está implementando é que vai definir isso. Se tem como você calcular, né, melhor, se tem como você criar essa lista dinâmica, trabalha com ela dinâmica. Tá? Se você sabe exatamente qual vai ser o tamanho dessa lista, deixa ela estática. Por exemplo, eu muitas vezes, por questões de tempo, né, porque você programar uma lista dinâmica, ela demanda um pouquinho mais de código. Você programar uma lista estática é bem mais rápido, como eu dei o exemplo aqui, ó. Eu simplesmente venho aqui, né, e coloco 3, né? Deixa eu mudar até aqui para o apontador para achar. Eu coloco 3. Ele já vai definir essa lista de 3 posições. Eu não tenho que ficar criando de acordo com a informação que eu vou trabalhar. Só que eu preciso ter o quê? Eu preciso saber exatamente qual vai ser o tamanho dela. Ou, de todas as vezes que eu usar, eu vou ficar mais próximo ao tamanho total dela. Se eu criar uma lista de 10, então, de preferência, eu vou guardar lá 9, 10 informações. 8, né? Para não sobrar muito espaço vazio. Mas quando eu tenho uma variação muito grande, hora pode vir 10, hora pode vir 2, hora pode vir 100, hora pode vir 1000, aí é melhor eu trabalhar com o conceito dinâmico. Então, muito vai depender do tipo de dado que eu estou recebendo. Tá? Se eu receber um dado que tem muita variação, que eu vou ter que estar tratando, dinâmica. Por quê? Porque às vezes eu vou criar, no máximo que ele pode chegar, por exemplo, a 1000 posições, mas 99 dos casos ele trabalha com 10 posições. E as outras 990, como é que vai ficar? Ocupando espaço sempre na memória. Aí, nesse caso, é melhor eu trabalhar com uma lista dinâmica.
por causa dessa grande variação, tá? Agora, se eu sei que é um negócio que vai chegar sempre 10, sempre 1.000, 990, 995, 950, aí eu trabalho já com ela estática, ela fixa, porque vai ser um processo até mais rápido de criação e tudo mais, tá? Então, muito depende aí do dado que está chegando. Eu peguei um caso, um aplicativo que eu montei, está com umas 3, 4 semanas, eu acabei usando o quê? O conceito de lista dinâmica. Na verdade, eu usei o conceito de matriz dinâmica. Por quê? Porque, ora, eu poderia ter 100 colunas e 1.000 linhas, e ora, eu ia ter 10 colunas e 2 linhas, de acordo com a informação que eu estava processando. Então, nesse caso, é melhor eu deixar ela dinâmica. Por quê? Porque senão ela começa a criar tanto um vínculo na memória que vai ficar pesado de estar processando isso. Tá? Então, vai depender muito do caso aí. Beleza? Não sei se ficou claro. A explicação aí, se tem mais alguma dúvida. Tá? Mas esse é sempre o pensamento que eu tenho quando eu estou fazendo esse tipo de desenvolvimento. Beleza? Se quiser, algum dia, se tiver aí, por exemplo, uma necessidade, quiser discutir, a gente senta e discute em cima de um caso real. Mas esse exemplo que eu dei agora, que eu usei lista dinâmica, né, na verdade, uma matriz dinâmica, foi o caso real que eu precisava. Tinha hora que eu estava processando que eu estava com 100 colunas e 100 linhas, por exemplo. E tinha hora que eu estava com 10 colunas e 2 linhas. Então, variava muito, né? E até por questões de processamento, tá? Se eu crio 100 por 100, vai atender minha necessidade? Vai. Só que a hora que eu for ler essa matriz, eu vou ter sempre que estar lendo ela de 0 a 100. De 0 a 99, desculpa. Tanto em quantidade de linhas quanto em colunas. Então, isso demanda um processamento. Que, por exemplo, não ia ter nada ali. Eu não podia chegar, nesse código que eu fiz, tá? Eu não podia chegar, por exemplo, na linha 3 e falar assim, opa, não tem nada nessa célula aqui, na linha 3. Eu vou parar a execução. Não, por quê? Porque às vezes poderia ter informações para baixo, tá? Às vezes poderia vir uma linha ali sem dado do que estava vindo e ficar uma linha em branco. Mas a linha 4, 5, 6, 7, 8 para baixo, tinha informações. Então, se eu implemento um código para parar quando eu achar a primeira linha em branco, eu corro o risco de não processar todas as informações que eu tenho. Por isso que eu tenho que ler ela até o final, tanto na quantidade de linhas quanto em colunas. Agora, imagine, se 99% dos casos eu tenho 2 linhas, eu vou ficar lendo sempre as 100 linhas e as 100 colunas. É processamento desnecessário, é tempo que eu estou perdendo de processamento, ok? E aí a aplicação vai ficando lenta, porque ela está fazendo esse monte de validação e verificação dentro desse setor, né, dentro dessa matriz. Alright? Mais algum detalhe aí, pessoal, ou tranquilo? Muito bem. Se está tudo joinha, a gente consegue finalizar aí por hoje, né? E descansar um pouquinho, né? O Douglas, o Luciano ficou quieto, foi uma benção hoje, hein?